Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje tem aqui uma participação especial com o nosso amigo e pastor Davi. E antes de começar a nossa reflexão, eu quero dar um esclarecimento. Fiquei longe um pouquinho porque eu tive dodói, uma correria de novos projetos que estão vindo por aí, que eu quero apresentar logo para vocês. Mas não se preocupe, fique até o final que Deus tem algo grande para você e para nós também, né? Amém. Você que anda aí com a cabeça cheia, com essa pandemia, que não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo fazer nada, não está conseguindo romper, tá com a cabeça cheia, pare um pouquinho e escute o que Deus tem para falar para você. Amém? Nós hoje vamos falar sobre um assunto que muitos não estão tocando. Mas hoje Deus quer falar algo no seu coração e no nosso coração, porque precisamos desta palavra libertadora. Muitas das vezes nós ficamos sem saber como lidar com certas situações. Mas Deus tem também tido misericórdia de nós e criado situações e levantado pessoas que têm um coração verdadeiro voltado para a obra do Senhor e tem trazido palavras confortantes e libertadoras para nós. Então fique até o final e vamos lá. Então, pastor Davi, o que você tem aí no seu coração que Deus está ardendo para trazer para nós? Aleluia. Bom, que a paz e a graça seja contigo. Amém. Convosco em nome de Jesus. Eu, por enquanto, eu tô meio sem graça, porque eu não tenho esse hábito, né, de conversar no vídeo, conversar com pessoas pelo YouTube e tudo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E nesse tempo, né, de pandemia, o que eu vejo é que as pessoas elas estão mais preocupadas. Tem o distanciamento social, né, que está sendo pregado mundo afora. Então as pessoas elas já se sentiu sozinha antes, né? E nesse momento elas estão se sentindo cada vez mais sozinhas, Solitárias. né? Mais solitárias. Então as pessoas procuram ficando sem amigos para desabafar, quer conversar e não sabe com quem, né? Hoje em dia o mundo está muito problemático com a falta de amor e nós não sabemos. Muitos de nós têm dificuldade de saber quem são nossos verdadeiros amigos ou não. Então, eu trouxe um pequeno versículo para vocês aqui, que fica em Mateus, né? Mateus 6:6, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê tudo está oculto. O teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém. Amém? Então, nesse mundo de hoje, onde há muitos confrontos, conflitos, a própria Bíblia diz que haveria conflitos entre pai contra filho, né? Filho contra pai, não sei, marido, esposa, irmão contra irmão, né? Então, muitas vezes, pessoas que nós consideramos amigos, muitas vezes, pessoas que nós consideramos irmãos em Cristo acabam nos ferindo, entendeu? E como eu falei, meio desse distanciamento, as pessoas estão preocupadas com tantas coisas. Na verdade, as pessoas estão trêmulas porque elas ficam pensando, nossa, quando isso vai acabar, né? Quando vai voltar ao normal? E na verdade o cristão ele sabe que nós estamos no normal, porque são as profecias da palavra de Deus se cumprindo nos dias atuais. Então é o normal. Não é verdade? Então a própria palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós estamos no normal, né? Então cabe a você pegar todo o conhecimento da palavra de Deus, procurar buscar o conhecimento da palavra de Deus para, como diz o escudo da fé, né? O escudo da fé, e com esse escudo bloquear todos os dados astutos do inimigo contra a sua vida, que não serão poucos nesses dias, né? A palavra de Deus mostra que cada vez a tribulação ela vai aumentando. Então, a Bíblia nos dá como não tem amigos, ok, não vai desabafar no Facebook, não vai desabafar no YouTube, não vai falar mal da vida dos outros, ou não vai deixar indiretas, ou até mesmo diretas, que vai prejudicar,
na verdade isso faz com que aumente a falta de amor no mundo, porque se eu fico com raiva de você, então quer dizer que o amor aqui acabou. Não existe. Entendeu? Então quer dizer que eu só vou aumentando a falta de amor ao meu redor. Não é verdade? Verdade. E a palavra de Deus diz assim que o amor de muitos esfriaria. E ao invés da gente aquecer o amor entre o ser humano, entre nós, na verdade nós vamos esfriando tudo. Não é verdade? Porque quando eu vejo um comentário na rede social, eu fico muito chateado e as pessoas, quer dizer que ao meu redor, muitas vezes não é para mim, mas em todas as pessoas que estão ao redor, digamos que tu tenha 400 amigos, 350 vão achar que você está falando com ele. Na verdade, às vezes não é. Então quer dizer que você aumenta a falta de amor em todo ao redor. Porque quando alguém diz assim, hoje em dia ninguém mais é amigo de ninguém, aí 300 pessoas vão comentar ao seu favor. Aí quer dizer que você está mostrando para todo mundo que a amizade não existe, verdadeira não existe mais. E a palavra de Deus mostra ao contrário, né? Ela mostra que há amigos mais chegados do que irmãos. E que quão bom e quão maravilhoso que nós venhamos viver em união. Então nós temos, os servos de Deus, eles têm que viver de acordo com a palavra e não ao contrário. De acordo com a humanidade ou de acordo com o mundo, seguir tendências, né? Na verdade, ele tem que estar de acordo com a palavra. Então, esse versículo ele é muito bonito, que mostra que quando nós vamos ao templo orar, nós vamos louvar a Deus, mostrar para ele que ele é o Senhor, mostrar para eles que nós vamos estar ali para adorá-lo, mostrar que ele é o Senhor, que ele é o Salvador. Porém, a Bíblia diz que quando alguém te fizer alguma coisa que machuca o teu coração, tu deve entrar no teu quarto e fechar a porta, né? Aí a Bíblia já vai tratar de uma outra maneira, ela não vai tratar a gente como Deus, como o Senhor que está lá em cima, o intocável. Ela vai tratar Deus como teu Pai, como nosso Pai. O íntimo, né? Alguém que vai nos consolar, alguém que vai estar perto, alguém que vai ser amoroso, carinhoso, tudo que nós estamos precisando naquele momento. Não é verdade? Então, as injúrias desse mundo, elas não vão se acabar. Não foi a primeira e não vai ser a última vez que alguém fez fofoca ao teu respeito, ao seu respeito, ao meu respeito. Isso sempre, sempre, sempre vai existir, sempre vai crescer. Mas a Bíblia diz que quando você entrar no seu quarto, entendeu? E falar com teu pai, que vê tudo que está oculto, ele te recompensará. Então isso foi que me levou na história de José, na verdade. Porque José, ele foi considerado governador do Egito, eleito governador do Egito, não é verdade? Então, governador do Egito. Então, José, a Bíblia diz que ele foi traído por seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos deles tinham inveja dele, né? A Bíblia diz que ele foi jogado no poço, né? Teve irmãos dele que queriam matá-lo, entendeu? E levar mais um, disse não, olha, bora deixar ele aí, depois a gente vê o que a gente faz. Aí passou uma caravana, né, de homens e neles venderam ele como escravo, entendeu? Quer dizer que isso é uma coisa que magoaria muito qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós foi vendido como escravo por seus irmãos, né? Quer traição maior que essa, não é verdade? Então, e de pessoas íntimas, né? Dos seus irmãos. Então ele chegou na casa de Potifar, né? E ele começou, o que Potifar colocou ele no meio entre o chefe da casa, né? Ele só não mandava na esposa, né? E não tinha o direito de tocar na esposa dele. Mas o resto, tudo era ele que comandava dentro daquela casa. Ele era o chefe, como se fosse o mordomo, né? No nossos dias de hoje. Sim. Em vez de escravo, ele virou um mordomo, né? Aquele que comandava todos os empregados, tudo. O mais santo de nós, assim, dos nossos dias, né? Se fosse eu, né? Eu ia chegar, eu ia chamar um servo e dizer, vem cá, servo, vai na casa do meu pai, eu morava em tal região, procure um homem chamado Jacó, né? Procure um homem chamado Jacó, vai lá e olha, diga para ele que os meus irmãos me fizeram isso. Com certeza eles iam ter uma punição, né? Afinal José, eu sou o preferido do meu pai, né?
Eles fizeram isso com o queridinho do papai, né? Então, como preferido do meu pai. Então, quer dizer que José, ele não ficou olhando para trás e nem procurando mágoas, entendeu? Eu creio que ele fechava a porta do quarto dele e chorava todas as noites, né? Porque certamente eu, você, a pessoa que está nos assistindo agora, ela ficaria realmente, se sentiria muito magoada. Eu imagino que deve ser uma dor, um coração ferido incalculável, né? Sim, porque José não fez nada. Exatamente, ele não fez nada, né? Ele não fez nada. Então, como muitos de vocês, né? Como muitos, às vezes a gente até faz, mas a gente não merece tanto, né? Porque nós somos falhos, né? Então, é verdade. Então, José foi mais traído ainda, né? Porque ele foi considerado, a mulher falou que ele queria violentá-la, né? Por não querer se deitar com ela, quer dizer que, além de tudo, foi injustiçado, porque foi outra coisa que ele não fez, foi jogado também no calabouço, né? Depois veio os 2 servos do faraó, que tiveram sonhos. Ele foi diante de faraó, Deus honrou ele interpretando os sonhos dele. E o faraó colocou ele como o governador de tudo, né? Então, como eu falei, o mais santo de nós, se fosse eu, no mínimo eu ia mandar o exército lá prender a mulher de Potifar, entendeu? Mas Deus honrou ele também. Por quê? Porque se ele tivesse mandado prender a mulher de Potifar e tivesse agido com vingança, na verdade, ele não teria atraído o favor de Deus para a vida dele. Ele teria cometido faltas como Davi, por exemplo, quando ele pegou a sua primeira esposa, né, a filha do rei lá, de volta, né, a força, que ela já havia se casado com um outro homem, inclusive ela amava esse outro homem. Então, seria, talvez, né, na cabeça dele ele estava fazendo certo, mas na verdade ele estava atraindo a ira de Deus para a vida dele, né? Começou coisas ali, começou as reprovações de Deus na vida dele, na verdade. Então José ele poderia também ser reprovado por Deus ali naquele momento, mas ele seguiu deixando Deus honrar, abençoar a vida dele, seguiu tocando a vida dele para frente, né? Então ele conseguiu ser governador, né? Graças a ele, todo o povo hebreu, né, foi abençoado por um tempo, viveu um longo período nas terras de Faraó, né, alcançou prosperidade ali, né, e livrou o povo da fome, né, porque muitos povos ficaram com fome, morreram, aqueles que não tinham condições de comercializar, morreram de fome. Porém, o povo hebreu ele viveu dentro do Egito, né, em fartura, com uma cidade em qual eles ali cresciam e governavam. Então, o fato de nós nos reguardarmos e orar a Deus pelas nossas mágoas, entendeu? A Bíblia diz: bem-aventurados sois quando fores injuriado, maltratado, humilhado pelo meu nome. Então, o dia que você conseguir engolir calado, né? Eu sei que não é fácil, mas o dia que você conseguir engolir calado aquilo ali que machuca o seu eu, ali o Senhor dirá naquele dia que você é um bem-aventurado. Quer recompensa maior que essa? Ouvir da boca de Deus: bem-aventurado sois vós. Não tem, é muito lindo. Eu acho que não tem uma recompensa maior nesse mundo. Na verdade, ouvir venha bendito do meu Pai. Bem-aventurado és tu. Amém? Então, muito lindo, muito lindo. A palavra de Deus, ela é clara, ela é transparente e tá aí. Busque o Senhor no teu quarto, porque o mundo de hoje está cada vez mais sem amor. Com certeza. Não é só dentro da igreja evangélica, é em qualquer religião, a mesma até quem não tem religião, é no mundo inteiro. A falta de amor está muito grande. Mas o que nós devemos fazer? Se chama unidade. É um cuidar do outro. Eu disse uma palavra numa live com o pastor Lucas Santana, a questão da unidade. A corrente do navio, aquela corrente que segura a âncora,
ela é gigantesca, ela é muito grossa e é elo segurando elo. Isso é unidade, porque um elo, uma corrente só, ela não dá conta. Segurar aquele imenso, aquele monstro de navio. Precisa de vários. Assim somos nós na igreja. Nós precisamos, eu preciso do pastor. Ele vai precisar de mim depois. E nós precisamos de todo mundo. E todos nós precisamos de Deus. Então, se acontecer alguma coisa, se seus irmãos, se seja problema no trabalho, em casa, na igreja, não interessa onde, se você sofreu algo de acusação em falso, de levante, entra pro teu quarto. Ah, mas olha, Alice, eu não sei orar. Não tem problema. A palavra oração significa falar com Deus. Estamos aqui conversando, estamos trocando um diálogo. Assim você pode fazer com Deus. Você pode falar errado. Deus, ele não vai rir. Mas cada palavra que sair do seu coração, ele está ali colhendo. Mas você não precisa falar para ninguém. Você pode entrar para o seu quarto caladinho. E Deus está ali te ouvindo e vai te recompensar. E ele vai te trazer o refrigério e vai aniquilar todas essas armadilhas do inferno que tem se levantado contra você, contra a sua casa, para desestabilizar. Se José não tivesse o coração que ele teve, ele não chegaria ao governo. Ele não seria governador. Porque a mágoa, a raiz da amargura estava cravado no coração. E como o pastor disse, se fosse eu, na primeira oportunidade, eu acho que era eu mesmo, viu, pastor? Era eu mesmo que ia bater lá na porta. Então, pai, ó, eu tô vivo, a culpa é dos meus irmãos, bate neles. Com certeza. Né? Porque é a nossa primeira reação. É a vingança, porque nós fomos injuriados, né? Sofremos aí um ataque sem que nós fizemos alguma coisa. Mas se você fez alguma coisa, sem pensar ou sem querer, às vezes você falou, né, pastor? Eu posso te falar algo que te magoou e... Nós somos falhos, né? Todos nós. Na hora, meu Deus, não era para ter falado. Mas se você fez algo, se arrependa. Chega na pessoa, peça perdão, conserte aquela situação, porque talvez, se eu não te pedir perdão, você vai pensar mal de mim e vai criar um ódio no seu coração e você vai fazer o quê? Aquela ali não é crente. Aquela ali, olha, e vai criando desamor, que é aquilo que nós estamos falando. O amor vai se esfriando. E aí o pastor vai lá na rede social. Tem gente que se diz crente, tem mulher aí. E aí as pessoas que nem estão sabendo do assunto vai pegando aquilo. Vamos ter mais atenção. Vamos entrar para o nosso quarto. Se você fez algo, peça perdão. Se a outra pessoa se eu pedir perdão para o pastor e ele não quiser meu perdão, não tem problema. Deus vai tratar com ele. O que importa sou eu. Amém? Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre você, sobre sua casa. E que Deus venha te abençoar, pastor. Amém. Muito obrigada por esse convite, né? Que seja a primeira de muitas, Amém. em nome de Jesus. Amém? Se você gostou, se Deus falou no seu coração, compartilhe esta palavra com quem você conhece. Compartilhe, reflita e o mais importante, busque a Deus, porque Ele vai te recompensar. Amém? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.